Galera, essa semana não está muito boa para os direitosos, né? Por aí, né? Imagine um presidente norte-americano enviar uma carta para um ministro de uma Suprema Corte de um país latino-americano só para dizer que esse ministro não tem poder de obrigar as empresas norte-americanas a cumprirem suas decisões judiciais, né? Bem, em território nacional, em território brasileiro, essas empresas têm que cumprir essas decisões. E brasileiros que moram lá e que têm cidadania brasileira e que não renunciaram à cidadania brasileira, têm apenas visto de permanência por lá, eu creio que a coisa é a mesma, né? Agora, um presidente norte-americano que não quer levantar a moral nem do governo, de um governo latino-americano, está levantando a moral de um ministro da Suprema Corte brasileira. Bem, está aqui, o New York Times, né? O governo Trump enviou uma carta para Alexandre de Moraes com críticas a bloqueio do Rumble. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos enviou uma carta ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, em resposta a decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil com o Rumble. Quer dizer que os Estados Unidos têm moral para definir que redes sociais de americanos aqui no Brasil podem falar o que bem quiserem. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times, que afirmou ter tido acesso ao conteúdo do documento. E olha que o New York Times não é para a direita, a alt-right americana, não é fogo que se cheire, não. De acordo com o jornal, o governo americano criticou diretamente as ordens de Moraes, afirmando que, embora possa aplicar as leis brasileiras no âmbito digital, não teria autoridade para determinar o cumprimento das ordens judiciais por empresas sediadas nos Estados Unidos. Quer dizer que se uma empresa norte-americana, quer dizer que as empresas norte-americanas elas têm direito universal, mundial ou global, sei lá. Isso é factível, pessoal. As ideias do Trump estão fora da caixa, galera. Ele está expulsando imigrantes, né? Então, segundo um nobre deputado, né, muito atuante, né, do parlamento brasileiro, né, deputado Nicolas Ferreira, os Estados Unidos podem suspender vistos de alunos com base em post nas redes. Mas peraí, Estados Unidos não é a terra da liberdade de expressão, onde eu tenho o direito de me expressar da forma como eu bem quiser? Aí eu posso ser expulso por causa de um post que eu coloquei nas minhas redes? Esse é o critério? Quer dizer, o critério do Trump ele também passa pela quantidade de melanina na pele, né? Bom, mas mesmo assim o Trump foi quem decidiu levantar a moral de um ministro do STF aqui no Brasil, né? Bem, a outra notícia, galera, é Justiça Eleitoral torna um vereador, né, inelegível por 8 anos e caça mandato, né, por divulgar laudo falso contra o Guilherme Boulos, um deputado. Bom,
esse laudo alega que o Boulos fez uso de cocaína e teve um surto psicótico, né? É essa figura muito conhecida pelo pessoal da direita aqui, né? O Rubinho Nunes, né? Ele teve mandato cassado e ficou inelegível. Porque, como todo mundo sabe, esse tipo de notícia, né, em pleno período eleitoral, serve para influenciar a cabeça dos eleitores em relação a candidatos, né? Daí uma punição muito bem aplicada, né? Até porque caluniar alguém, né, implica também no que a própria família vai pensar daquela pessoa, sendo que ainda mais quando você é pai, né? O Boulos, ele tem família, tem filho, ele é pai, né? Portanto, é uma decisão muito bem aplicada, né? A justiça apontou que Rubinho manteve postagem por 26 minutos, período suficiente para receber quase 4.000 curtidas e se espalhar pela internet. Infelizmente, a mentira se espalha com muito mais força, muito mais vivacidade do que a verdade, né, pessoal? Só que, por falar em drogas, né, surto de cocaína e tudo mais, né, quem de fato intensificou o uso de drogas foi uma outra figura da direita. Tá aí, galera. Elon Musk intensificou o uso de drogas e tentou abafar drama familiar ao se aproximar de Trump, diz jornal. E o pior é que, o problema do Elon Musk com as drogas, né, com esse consumo de drogas aí, não é antigo, não é novo não, galera. O uso de drogas por Elon Musk preocupa sua capacidade de gestão. Essa notícia aqui é de maio de 2024, né, de um ano atrás, né? Não é de hoje que esse cara é noiado, não. E nesses casos aqui não houve nenhum tipo de ação por questão de mentira, ataque à reputação, o que demonstra que essa história é verdadeira, né? Sim, é verdade. Tá aqui. Em 2018, durante sua participação no videocast do Joey Rogan, o bilionário foi visto fumando maconha, resultando em queda de mais de 9% nas ações da Tesla no mesmo dia, né? Ou seja, a notícia do Musk usando drogas, ao contrário do, do Guilherme Boulos, é verdadeira, tá? E o pior é que esse aqui tem família também, tem filho. Mas voltando aqui à questão do Trump e do Moraes, né? Galera, qual é a moral que o governo americano tem para dizer, para estar mandando cartas, para dizer como que a lei deve funcionar aqui dentro do Brasil? O Moraes, ele não tem nenhum poder de atuação lá nos Estados Unidos da América, né? Eu até hoje não sei se o Moraes sabe falar inglês, né? Se ele é fluente na língua inglesa. Nem isso eu estou sabendo até agora, mas qual é a moral que o governo americano tem para dizer como que o judiciário brasileiro deve agir, como que as decisões devem ter? As decisões devem se basear nas leis brasileiras, no que está na nossa lei. Se os americanos, se os Estados Unidos da América se comportam como uma terra da liberdade de expressão absoluta, a ponto de tantos supremacistas brancos estarem
propagando suas bizarrices, seus absurdos, seu negacionismo histórico e causando violência por lá, aqui não é assim, não. Aqui é diferente. Aqui as nossas leis é que devem prevalecer, tá? Então, inclusive com relação à tentativa de golpe de Estado, tá? Então, muito obrigado, galera. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e até o próximo vídeo.